boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade ao conteúdo, Parnasianismo. Professora, mas o que foi o parnasianismo, Uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo-naturalismo. Um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto, ok? Vamos ver as origens. Foi um movimento literário que se originou na França, representou na poesia o espírito positivista e científico da época, surgindo no século XIX em oposição ao romantismo. Nasceu com a publicação de uma série de poesias, precedendo de algumas décadas o simbolismo, uma vez que os seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da antiguidade clássica. O seu nome vem do Monte Parnaso, a montanha que, na mitologia grega, era consagrada a Apolo e às musas. Caracteriza-se pela sacralidade da forma, pelo respeito às regras, diversificação pelo pressionismo rítmico e vocabular, pelas rimas raras e pela preferência por estruturas fixas, como os sonetos. O emprego da linguagem figurada é reduzido com a valorização do exotismo e da mitologia. Os temas proferidos são os fatos históricos, objetos e também paisagens. A descrição visual é a fonte da poesia parnasa, certo? É fonte da poesia parnasa, assim como para os românticos são a sonoridade das palavras e dos versos. Os autores parnasianos faziam uma arte pela arte, pois acreditavam que a arte devia existir por si só e não por superfúgios, como o amor, por exemplo. O primeiro grupo de parnasianos de língua francesa reúne poetas de diversas tendências, mas com um denominador comum: a rejeição ao lirismo, como credo, ou seja, eles não gostavam nada da melosidade do amor. Os principais expoentes, ou seja, os principais autores, nós temos Théophile Gautier, nós temos Leconte de Lisle, Théodore Banville, nós temos José Maria de Heredia e também nós temos de origem cubana Sully Bertman. Gautier fica famoso ao aplicar a frase "a arte pela arte". Aqui nós temos características gerais, Nós temos preciosismo, focaliza-se ao detalhe, cada objeto deve singularizar-se, daí as raras e rimas ricas, Objetividade e impessoalidade, o poeta apresenta o fato, a personagem, as coisas como são e acontecem na realidade, nada de imaginar, sem deformá-las pela sua maneira pessoal de ver, sentir e pensar. Esta posição combate o exagero e o subjetivismo, lá do romantismo. Arte pela arte. A poesia vale por si mesma. Não tem nenhum tipo de compromisso e se justifica por sua beleza. Faz referências ao prosaico e o texto mostra interesse a coisas pertinentes a todos. Estética ou culto à forma. Valorização exagerada da forma, da estrutura adotada, da métrica e também da rima, da palavra medida, da correção gramatical, Eles exigiam a escrita de forma perfeita, Aspectos importantes para essa estética perfeita são rimas ricas, E também a valorização dos sonetos. Aqui nós temos são evitadas palavras da mesma classe gramatical, há uma ênfase das rimas, tipo AB, AB, para estrofes de 4 versos,
porém também muito usado as rimas interpoladas. Nós temos também a valorização do soneto, que é dada preferência a sonetos composição dividida em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, ou seja, ao soneto, né? Revelando, no entanto, a chave do texto simplesmente no último verso. Nós temos uma metrificação rigorosa. O número de sílabas poéticas deve ser o mesmo em cada verso, ou seja, em cada linha, né, em cada verso nós temos que ter a mesma quantidade de sílabas, preferencialmente com 10, ou seja, decassílabos ou 12 sílabas, versos alexandrinos. Os mais utilizados no período, ou apresentar uma simetria constante. Um exemplo, o primeiro verso de 10 sílabas e o segundo de 6, o terceiro de 10 e o quarto de 6, ou seja, alternando a sequência, né, da quantidade. Nós vamos ter também o descritivismo, a temática greco-romana, vamos ter o uso de linguagem, um uso de figuras de linguagem, vamos ter cavalgamento ou encadeamento sintático, ok? E aqui nós vamos ter o principal autor, né, aqui do Brasil, que foi Olavo Bilac, ok? A partir da explicação, vocês irão realizar a tarefinha do livro didático.